Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 29 de janeiro de 2026. E as principais notícias estão-nos a vir por parte das fontes pró-ucranianas, que referiram durante as últimas horas que a Ucrânia e a Rússia chegaram a um acordo no setor energético, ou mais precisamente a um cessar-fogo que impede ataques de ambos os países contra alvos desse setor, mas de facto do lado da Rússia ainda não tivemos nada que confirmasse essa situação. E ao mesmo tempo, Zelensky referiu que os serviços de inteligência ucranianos descobriram que a Rússia está a preparar-se para efetuar outro ataque massivo contra todo o território ucraniano. E na verdade, as temperaturas nos próximos dias vão cair abaixo de 20 graus e é bastante expectável que os ataques aconteçam se o acordo de cessar-fogo não aconteceu na realidade. Além disso, algumas fontes que têm observado a situação de perto também já referiram que a Rússia está a acumular cada vez mais e mais bombardeiros na sua base aérea de Angels. E por isso tudo leva a crer que os russos de facto vão efetuar um ataque massivo com drones e mísseis, e estamos a falar de centenas, até porque durante o dia de ontem os russos publicaram um vídeo no qual mostraram bastantes ataques que eles efetuaram aos radares das defesas antiaéreas ucranianas. E eu mostrei esses episódios no vídeo de ontem. Também tivemos outra notícia muito importante do lado ucraniano e que está relacionada com o território da Transnistria, e na verdade os ucranianos referiram que estão prontos para apoiar a Moldávia e até oferecer apoio militar à mesma, caso este país decida retomar e expulsar as tropas russas daqueles territórios. Também tivemos a informação por parte das fontes pró-ucranianas que os russos começaram a melhorar os seus drones do tipo Geran, que agora podem voar a altitudes extremamente baixas, como nós podemos ver neste vídeo, o que torna mais difícil a sua identificação. Além disso, tivemos perdas de aeronaves de ambos os lados. Vamos começar com a perda ucraniana, que foi um caça F-16 em torno da cidade de Sozonivka. Tivemos um vídeo publicado pelos russos a mostrar o ataque que eles efetuaram a esse caça F-16 que estava estacionado. E temos aqui um momento que o drone utilizado pelo grupo Rubicon atingiu o caça ucraniano e por isso ele foi destruído. Os russos também perderam uma aeronave que estava a lançar bombas em direção à cidade de Odessa, e esta aeronave era um Su-34. Algumas fontes estão a referir que esta foi abatida pela defesa antiaérea ucraniana, outras fontes referem que foi uma falha que originou a sua queda e que foi um acidente por causa da trajetória que a aeronave teve durante o seu voo e nos instantes antes da sua queda. Mas agora vamos passar à situação que nós temos no mapa e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. Mas afinal, antes de passarmos a isso, quero só dar uma notícia também importante, e é que durante o dia de hoje ocorreu mais uma troca de corpos de soldados mortos em combate. A Ucrânia devolveu 38 corpos de soldados russos à Rússia, enquanto a Rússia devolveu 1000 corpos de soldados ucranianos. E estas informações também estão espalhadas na mídia ucraniana e por isso não é propaganda pró-russa. Agora sim, vamos ao mapa. De acordo com um relato oficial do Ministério da Defesa da Rússia, o seu exército conquistou mais uma vila no território ucraniano, desenvolvendo a incursão que eles efetuaram há alguns dias atrás em direção à vila de Komarivka, e agora, segundo os russos, a vila de Bilha Bereza foi totalmente conquistada. Para já ainda não temos a confirmação visual que confirme estes avanços por parte da Rússia, vamos aguardar, mas como se tratou de uma informação oficial, o mapa foi ajustado. Mas vamos ter em mente que não temos ainda as provas. Da região de Sumi tivemos apenas ataques efetuados pelos russos com drones do tipo FPV, como nós podemos ver neste vídeo, onde inclusivamente uma central termoelétrica foi atacada. Tivemos ataques às posições ucranianas, mas também um foco de ataques foi a zona mais próxima à linha
da frente de combate. Aqui, por exemplo, foram registados ataques com bombas do tipo FAB. Vamos continuar agora mais para sul e em direção à cidade de Velika Pisarevka. Tivemos o relato por parte de algumas fontes pró-russas que referiram que o seu exército conseguiu incursar no território ucraniano e conquistar todos estes territórios. O mapa foi ajustado, mas foi ajustado com a cor cinzenta porque de facto não tivemos ainda nenhuma confirmação oficial, nem nenhum vídeo que nos confirmasse isso. Também tivemos mais alguns avanços por parte dos russos registados em torno da cidade de Vovchansk. Segundo algumas fontes, os russos conseguiram completar a conquista da vila de Vovchansky Hutory e também conseguiram entrar na enorme floresta que se situa a norte destas regiões. Caso isto se confirme, os ucranianos que neste momento se encontram em torno desta floresta vão ser obrigados a recuar para posições mais favoráveis na retaguarda. Enquanto isso, os ucranianos estão a tentar reforçar as suas defesas nesta região e os drones da Rússia estão bastante atentos a esta situação e estão a atacar qualquer veículo que se mova em direção à linha da frente de combate. Vamos continuar agora mais para sul, em direção à cidade de Kupiansk. E parece que aqui a situação inverteu-se nos últimos dias. Se há cerca de um mês atrás nós começámos a receber bastantes avanços por parte dos ucranianos em todas estas direções, agora estamos a receber relatos tanto de fontes pró-russas como de fontes neutras e fontes pró-ucranianas de que os russos estão a melhorar as suas posições e que agora chegou a vez deles de atacar os ucranianos. Na verdade, ainda não recebemos nenhum vídeo ou imagem que confirmasse essa situação e por isso ficaremos a aguardar. Vamos agora avançar em direção à vila de Korovy Yar. Algumas fontes referiram que os russos iniciaram mais algumas tentativas de ataque em direção ao norte e especificamente em direção à vila de Lozove, que também foi um foco de ataques por parte da Rússia nas últimas horas, com drones do tipo FPV. E, maioritariamente, foram atacadas as posições e veículos das forças armadas ucranianas. Vamos continuar mais para sul, em direção a Liman. Nas últimas horas, ou nas últimas 24 horas, não tivemos nada de novo desta região. Da direção de Sivers tivemos apenas bastantes ataques por parte dos russos às posições defensivas ucranianas e parece que os ucranianos de facto têm aqui umas posições bastante fortes e os russos estão a tentar destruí-las, mas estão a demorar algum tempo. Mas por enquanto, nas últimas 24 horas não foram registados mais avanços, mas o mais importante desta região é que a fonte pró-ucraniana Deep State confirmou que existiram de facto avanços por parte da Rússia. E por isso nós vemos que pouco a pouco eles estão a aceitar essa situação. Vamos agora em direção à cidade de Konstantinivka, onde os russos prosseguem com a sua grande ofensiva. Agora o foco das batalhas é a região mais ao sul desta cidade. Segundo algumas fontes, os russos conseguiram melhorar as suas posições em torno da pequena vila de Berestog. E por isso os ucranianos muito provavelmente serão obrigados a abandonar estas posições. Ao mesmo tempo que acontecem estes avanços, os russos continuam a destruir os prédios, os edifícios onde se localizam forças ucranianas, tentando destruir completamente as defesas desta cidade. Mas por enquanto, a situação é esta. E na verdade, a fonte pró-ucraniana Deep State, mais uma vez, finalmente confirmou mais avanços russos a sul de toda esta direção, mais especificamente nos territórios de Kleman-Brik. Continuando, vamos agora em direção a Dobropilha. Na verdade, aqui não tivemos nada de novo nas últimas 24 horas, nenhum avanço novo no mapa. E já da região de Guliaipolya e de Zaporizhia como um todo, a informação mais importante vem das vilas de Stepnohirsk e de Novoyakivlivka. Se vocês se lembram, ainda há alguns dias atrás, mais especificamente no dia 27 de janeiro, recebemos o relato do Ministério da Defesa da Rússia, que referiu que o seu exército conseguiu conquistar esta vila.
E na verdade eu disse que nós não tínhamos provas visuais disso e que ficaríamos a aguardar, e nós recebemos estas provas visuais durante o dia de hoje, que nos vieram por parte das fontes pró-ucranianas que mostraram ataques que eles efetuaram às posições do exército russo. Portanto, este ataque decorreu exatamente naquele ponto do mapa e, por isso, as próprias fontes pró-ucranianas deram-nos essas provas das conquistas por parte dos russos. Além disso, recebemos outro ataque ucraniano efetuado às posições russas já nas regiões ao norte da vila de Stepnohirsk. Isso também só para dizer que muitas fontes pró-ucranianas estão a relatar que estes territórios ainda se encontram sob controlo das forças ucranianas. Mas, como nós podemos ver com base nestes vídeos, isso não é verdade. E em relação à Ucrânia, são estas as principais atualizações que eu vos trago. Mas a verdade é que também devemos dar um foco especial ao Irão, porque os Estados Unidos estão a concentrar cada vez mais e mais forças e é muito provável que um ataque seja efetuado nos próximos dias. Também estaremos bastante atentos a esta situação toda. Mas para hoje é tudo. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.